Vamos. Olá, queridos. Boa noite. Estamos aqui em uma data muito especial. Dia 18 de maio. Estou entrando aqui para poder transmitir pelo Instagram também. 18 de maio, Dia Nacional do Combate, do Enfrentamento à Exploração, ao Abuso Sexual Infantil. Quem acompanha o meu trabalho nas redes sociais sabe que esse ano, de uma forma muito intensa, eu decidi que eu ia todos os dias de maio publicar uma palavra, publicar uma oração, oferecer diálogos com pessoas, com especialistas e pessoas com histórias marcantes de cura, de superação, que envolvessem esse tema, que é um tema tão difícil de conversar, um tema tão delicado e tão desconfortável também. A maioria das pessoas prefere não falar, mas a gente tem entendido que o silêncio alimenta a impunidade. O silêncio alimenta a violência, o aumento de casos, aumenta as feridas nas famílias, aumenta as sequelas nas vítimas. Então a gente entende que o diálogo ele faz a gente crescer em todos os aspectos. Por mais que seja desconfortável às vezes falar no assunto, por mais que seja às vezes até assustador, dependendo do caso ou da situação, principalmente envolvendo o vulnerável. Mas quando a gente tem compaixão, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente se levanta para defender os pequeninos. Acho que essa é a grande proposta do Evangelho. E hoje eu trouxe para essa live especificamente, agora à noite, o Guilherme Shelby, que é um especialista na defesa da criança e tem informações muito importantes para passar para nós. Então eu quero convidar ele a entrar. Olá, Guilherme. Olá, pastora. Prazer estar aqui. Prazer, querido. Prazer é todo meu. Acho que essa data é uma data que já há 20 anos se faz menção da importância dessa luta, mas graças a Deus acho que de uns 2 anos para cá isso tem se tornado mais popular, até mesmo entre as pessoas que nunca passaram por nada parecido, e isso é um ganho muito importante para nós, né? Essa discussão está ganhando espaço, as pessoas estão se interessando mais em saber, porque até então, até um tempo atrás, parecia que era algo que só acontecia lá longe, numa cidadezinha bem distante, né? E agora a gente está vendo que não é bem assim, né? Então eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Sim, pastora Bianca, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra poder falar com tantas pessoas, especialmente com você. Nós sabemos que é necessário uma ação permanente nesta causa, porque esse inimigo do abusador, o pedófilo, ele tem várias características. Uma delas é ser insidioso. Ele não se manifesta abertamente. Ele vem escondido. É um lobo na pele de cordeiro. Então, essa ação astuciosa do abusador, que às vezes pode não ser, o abusador também pode ser alguém bruto, que apresenta de plano a violência, mas muitas vezes, e especificamente os pedófilos, eles tratam a criança bem, eles procuram se aproximar das famílias, eles vão ganhando a confiança dos pais, das pessoas que cuidam das crianças, e até mesmo com as crianças no início, os pedófilos são muito afetuosos. Olha a palavra entre aspas, claro. Eles fazem brincadeiras, eles dão presentes para a criança. Uma criança de 5, de 4 aninhos, de 8 aninhos,
facilmente ganha por eles, porque dá o sorvete, dá a bala, brinca, é atencioso, mas tudo, na verdade, é um criminoso cruel, que na verdade, ele vai ganhando essa confiança da família e da criança para exatamente dar o bote de cascavel e praticar um abuso severo e corromper a criança. Então, é uma ação, gente, que se os que cuidam das crianças não têm olhar para a gravidade das coisas, quando descobrem, a serpente já se enrolou nas crianças. A representação disso é assim: a serpente se enrola mesmo, ela é uma constritora, né? Então, nós temos que ter os olhos abertos, não para ficarmos deprimidos, não para ficarmos ansiosos, não é isso. É para evitar a chegada da cobra, porque quem sabe como a cobra atua, a serpente, se prepara para ela. E a frase que sumariza isso é: a serpente mais venenosa é a que a gente não vê. Por isso, abrir os olhos para essas serpentes dos abusadores e dos pedófilos é imperioso para todo mundo que cuida de criança, família, professores, ministério infantil, pastores. Os pastores, veja, é necessário que eles entendam: se eles não tiverem a espada no campo de batalha, eles vão perecer. A espada, portanto, são as estratégias, as leis na nossa geração, né? Eles precisam estar armados para enfrentar, porque se você orar para Golias, Golias não vai cair, pessoal. Golias é um gigante, ele só vai cair com pedra. E as pedras representam as armas do campo de batalha. O que nós precisamos fazer hoje é uma espécie de restauração da nossa fé, que é alimentada por a oração, pela pregação, pela leitura da palavra. Mas é tão espiritual quanto orar por uma criança é protegê-la do abuso sexual. Eu acho importante a gente deixar claro, Guilherme, que você não é um pastor que está usando uma visão simplesmente ou apenas teológica, né? O seu trabalho, eu estou aqui com o seu currículo aqui na minha mão, você é mestre em Direito Constitucional e procurador da República. Como que é o trabalho que você faz dentro dessa parte da legislação? Então, eu vou então me apresentar, me penitencio, viu, pastor? A senhora pediu que eu me apresentasse, eu já... Imagina. Então, eu fui promotor de justiça da infância de 91 a 95 em Brasília. Daí veio minha atuação na área da infância. Promotor de justiça da infância aqui em Brasília. Em seguida, me tornei procurador da República em 95, atuei em várias cidades do Brasil e, a partir de 99, eu me especializei em ações de improbidade e combate ao crime organizado, até 2004. Então, nesse período, eu executei várias operações que ficaram conhecidas no Brasil: Operação Anaconda, Operação Vampiro, ações dos aviões da FAB, privatização do Banespa, Guerrilha do Araguaia. Eu tive uma atuação intensa em várias áreas. Em 2004, eu fui promovido ao Tribunal Regional Federal e hoje estou lá há 16 anos. Então, minha atuação hoje é junto ao tribunal. Mas mesmo em função das minhas atribuições de procurador da República, eu permaneci e permaneço nesses 30 anos na causa da defesa da criança. É uma trilogia. É a defesa da criança e do adolescente, claro. Quando eu falo criança, já está implícito o adolescente também, né? A defesa da criança, da família e da educação, que são as três causas principais que hoje atormentam a nossa estrutura social. São o fundamento, né? São a base de toda a estrutura social, né? A família, a igreja, a escola, e muitas vezes um fica empurrando para o outro, né? Deixa que a escola ensina, não deixa que a igreja fala, não deixa que o pai fala, e acaba que ninguém fala. Chega o inimigo, Quem né? fala? Muito astuto e com aquela da maneira, eu acho que a maneira como você explica a mentalidade do pedófilo é muito interessante, porque você está falando como alguém que atua na justiça e que já viu inúmeros casos, então, comprovadamente, não é uma coisa de ouvir falar, realmente eles são estrategistas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque quando eu soube, eu aprendi um pouco sobre isso depois de, infelizmente, já ter sido vítima.
Mas eu conversando com uma especialista, ela começou a me contar o universo psicológico de um abusador. E eu fiquei um pouco assustada, porque eu não sabia que era algo assim tão disfarçado. Eu imaginava, como a grande maioria das pessoas, que era alguém que você já olha de longe e você já sabe que é um Não, abusador, um estuprador, e eu descobri que não, que não. esse crime especificamente ele exige uma habilidade de disfarce que eu acho que as pessoas subestimam, né? Então aí você vê por que muitos escolhem profissões que vão ter acesso a crianças com mais facilidade, né? Ou ter acesso à família mais vulnerável, de repente o pediatra ou o pipoqueiro ou o vendedor de bala, de doce, sempre alguma, ou até infelizmente, né, um cargo religioso, situações que colocam aquele homem acima de qualquer suspeita, porque isso dá para ele uma entrada livre, né, em situações onde, infelizmente, esses abusos acontecem. Veja, é preciso entender que o termo pedófilo é, assim, uma forma de a gente ajudar os criminosos, tá bom? Tá certo? Porque a lei chama ele de um nome bem, bem diferente. A lei chama de estuprador de crianças. Chamar de pedófilo, estuprador de criança, é melhorar para ele, hein? Porque estuprador de criança não dá para dizer doente, né? É verdade, Estuprador de vulnerável, né? É a figura do artigo do Código Penal, o artigo 217-A. Veja a importância da gente conhecer as leis, porque conhecendo as leis, a gente dá o nome certo para as coisas e pessoas. Então a gente tem que chamar o pedófilo, na verdade, de estuprador de criança. Não é? Porque para as mulheres é muito claro, estuprador de mulher não merece nenhum tipo de afago. Já o estuprador de criança, a gente vê aí nas mídias, na pedagogia de algumas universidades, que dizendo que ele já é um existe um doente. lugar romanceado, né? Não, e dizer que é um doente, hein? Você não vê ninguém falar que estuprador de mulher é um doente. E eles estão na mesma categoria de transtorno mental. Se você pegar o sádico sexual que mata mulheres para estuprá-las, ou que fere mulheres para praticar o estupro, ele está na mesma categoria, no mesmo grupo do assim chamado pedófilo. Mas você já vê programas de televisão dizendo que o pedófilo é um doente. Perceba, então o estuprador de crianças está sendo tratado de uma forma muito benevolente, Verdade. inclusive das meninas. Porque há, de fato, uma formulação psicológica atual nas pedagogias, nas mídias, em diversos âmbitos universitários, a ideia de que o prazer sexual é um direito da criança. Meu Deus. Então, os pedófilos organizados, eles defendem isso no Brasil e no mundo. Eles estão em ONGs, partidos Isso faz parte políticos. daquele estudo, entre aspas, que não é nada científico, mas tido como científico, da ideologia de gênero, não é? Aonde ele Veja, começou a essa criar palavra... categorias de sexualidade, de atração, para poder justificar a atração por crianças e chegando lá na frente tentar criar o termo, né, da doença psíquica e de preferência sexual, até para poder descriminalizar, né, que esse é o sonho deles, né? Exato. Isso Exatamente. é muito Agora, terrível. é ilegal, né? É ilegal. O que eles estão fazendo é empurrar pela cultura, empurrar pelas várias meios culturais. Eles estão fazendo isso, né? Já E entrou, o que já. eles estão conseguindo, infelizmente, é por causa da omissão dos bons. Isso. Porque a gente devia se manifestar abertamente contra Mas isso, você sabe, Guilherme, que não uma é? das questões, o fato de E você não fazemos isso. o fato de você ter falado, poxa, você está sendo muito boazinha de chamar de pedófilo, mas eu acho que esse erro que eu cometo, às vezes, vem muito dessa dificuldade, desse conflito teológico que a gente tem muitas vezes na igreja, e que a gente até já chegou a conversar sobre isso, que é essa questão, poxa, se eu perdoei, por que eu tenho que denunciar?
Se eu perdoei e eu denunciar, eu não estou me vingando, mas a Bíblia não fala que a vingança pertence ao Senhor? Então, se eu perdoei, na verdade, eu tenho que deixar isso para lá. Isso é um conflito que muitas vezes fica na cabeça da pessoa que passa por essa situação, ou até mesmo da mãe, quando o abusador é alguém da família, e ela fica querendo preservar aquela pessoa, né? E a gente precisa explicar que, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perdoar não significa alimentar a impunidade, né? A gente pode perdoar. Eu estava falando com uma mãe agora há pouco, inclusive porque ela disse que ela trouxe um caso que a mãe estava dizendo que soube que o filho estava sendo abusado pelo pai dela, pelo avô. E ela estava dividida entre denunciar o próprio pai e proteger o filho, ou não, perdoar e deixar para lá e torcer para não acontecer de novo, que é o que a grande maioria das pessoas fazem. E esse ensino Então, esclarecer pessoal, a função da punição e a função da lei, até na correção do indivíduo, né? Até na disciplina do indivíduo e na ressocialização posterior, caso ele queira, caso ele se arrependa, mas a função da punição, a função da lei, enquanto plano de Deus também. sem dúvida. Pastor, respeitar as leis é mandamento de Deus, está na Bíblia. As leis devem ser respeitadas. E as leis importantes das crianças que exigem a punição dos autores de violência contra crianças, adolescentes, mulheres. Então, a atuação da lei penal está dentro do chamado de Deus para nós, porque foi Deus que constituiu as leis e os governantes. Isso aí tem várias passagens do Antigo e do Novo Testamento. Com certeza. Portanto, o fato de você perdoar o abusador, isso é importante, não é? É importante para o cristão ele perdoar o inimigo e perdoar quem faz o mal. Mas levá-lo à justiça é uma ação espiritual também. Verdade. Porque faz parte, inclusive, número 1, para que ele não pratique com outros. Porque quando a pessoa vai presa, o que acontece? Ela deixa de praticar o mal com outras crianças. Número 2, a sociedade, quando alguém é preso, a sociedade é alertada de que aquela ação vai ser punida. Porque um dos problemas maiores é a impunidade. Sim. Então, esse pensamento teológico, ele alimenta a impunidade. É verdade. E os criminosos, claro, se valem dessa espiritualidade para pedir exatamente se apresentar como atendidos, porque eles não querem cumprir as leis. E nós somos, como cristãos, cumpridores das leis. Então veja, não se trata de vingança, não. Eu diria que, nesse caso, de forma muito tranquila, é um bem para essa pessoa. Ela ser submetida às leis é pedagógico para ela, é pedagógico para todos, e a vítima é muito... Não é que a vingança, mas saber que a pessoa que fez o mal está sendo punida, isso também é um instrumento de cura para a vítima. Porque uma das maiores revoltas das vítimas é exatamente essa visão de que, não, ele se arrependeu. Alto lá. Nós vamos orar pelos estupradores na prisão. Então, é necessário que se cumpra a lei, porque é mandamento divino. Não é mandamento expresso, no sentido não matarás, mas é um mandamento claro de que as leis foram constituídas de os governantes por Deus. Nós precisamos ter muito claro isso. E a justiça, porque essa ação ela vai ser uma ação de justiça para a sociedade, para a família da vítima e para o próprio autor do abuso. Eu, inclusive, posso falar por experiência própria que quando aconteceu comigo e eu fiz a denúncia, eu fiquei num conflito emocional muito grande por se tratar de alguém não da família, mas que naquele momento era da família,
E isso eu imagino que se passa no coração de muitas mulheres, porque você sente culpa e dó da pessoa pensando no que ela vai passar na prisão. E eu precisei ser ensinada. Uma pessoa precisou sentar comigo e falar: olha, se você não levar isso até o fim, você está alimentando a impunidade, você está alimentando o sentimento de injustiça no coração do seu filho, você está dando um recado para os pedófilos, para os estupradores, que eles podem fazer o que eles querem, que não vai acontecer nada com eles. Então, eu precisei de ajuda, precisei de apoio, porque a mentalidade do Brasil até hoje foi sempre de ter dó do bandido. Sempre. A gente tem dó do bandido, mas não tem dó da vítima. Então, eu acho que essa foi uma mentalidade que foi construída e a gente não percebeu. Né? No Brasil, as pessoas têm mais pena do bandido do que da pessoa que foi assaltada, da pessoa que foi morta, da pessoa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente está revertendo agora, né? E isso está dentro da igreja também. Então, acaba que na igreja junta esses princípios, às vezes, deturpados, né, distorcidos, com essa mentalidade que acabou, essa ideologia que se instalou no Brasil, né, essa mania que os direitos humanos tinham antigamente de criar lei para proteger bandido, criar lei para proteger bandido, deixou a gente muito frouxo, né? Eu posso dizer que eu precisei de ajuda para fazer o que era É. certo. Isso é fato, pastora, e amigos que estão nos assistindo. O que acontece? A vítima da violência é esquecida pela lei brasileira. Você imagina que o adolescente, por exemplo, o adolescente que mata, que estupra, tem todo um sistema de proteção para ele. Se você pegar o Estatuto da Criança, 1/3 das leis do Estatuto da Criança são dedicadas ao autor da violência. Quer dizer, o adolescente que mata, que pratica latrocínio, quer dizer, mata para roubar, ou rouba e mata, o estuprador, esse adolescente criminoso que pratica atrocidades, ele tem 1/3 do Estatuto da Criança para falar os seus direitos. Tem um pouquinho de deveres, mas está cheio de direitos. Então, quando o adolescente estupra uma menina, imagine um adolescente que pratica um estupro contra outro adolescente. A lei dá atenção total para o estuprador. adolescente que praticou o crime. Isso Exatamente. É e a menina? E a menina? E a menina, adolescente também. Outra, adolescente que sofreu a violência. A lei tem 3 ou 4 artigos. Teria que ter terapia. Não dá atenção para ela. Teria que ter terapia, teria que ter médico. Que ter... Muitas delas até engravidam e não tem suporte nenhum. Agora você pode sair, pastora, você pode sair da esfera do crime sexual e pensar assim, o pai de família que é morto por um adolescente, tá? num roubo, no latrocínio. Então, a lei dá todos os recursos que vão para cuidar desse adolescente que matou, é uma enormidade de recursos orçamentários. E para a família que ficou sem o sustento, perdeu o pai, o dano moral, a angústia de uma filha que agora não tem um pai, nada. Nada. Então, nós temos um sistema que vitimiza os autores de brutalidades. E isso não é uma história. Estamos em uma guerra civil. Eu estou dizendo isso porque já está visível. O que falávamos há 15 anos ainda talvez estivesse no início. Agora está muito evidente. Quem faz o mal recebe atenção da mídia, recebe atenção orçamentária de políticas públicas. E quem sofre? E a vítima? Não tem políticas públicas para a vítima. Nasceu agora, recente, nos últimos 10 anos, a defesa da mulher vítima. Mas é uma coisa muito recente. Entende? Então, a questão é que há uma ideologia de aparelhar as questões da justiça criminal
inclusive da sexualidade. Pastora, veja bem, da mesma maneira que nós temos o abuso físico contra crianças, físico, sexual, nós temos também um abuso da mesma dimensão midiático. Televisões, pornografia aberta em horário infantil, revistas cujas capas são abertamente pornográficas, material didático, ensinando pornografia para criança. Isso é ilegal. Isso viola várias normas do Código Penal, Estatuto da Criança, Código Civil. As decisões dos tribunais não aceitam esse tipo de coisa. Porém, enquanto os cristãos se refugiarem em templos e não entenderem que a Bíblia tem um chamado para invadir a cidade, e invadir a cidade com cidadania, defesa da criança, amor ao próximo. É amor ao próximo a questão. Então, nós ficamos nos templos orando, está certo, precisamos do templo, nós precisamos da pregação, nós precisamos dos pastores, mas veja só, precisamos de Josué também. Pessoas que vão, e veja, pastora, prevenir o abuso. O nosso desafio não é construir prisões para pedófilos. Não, é a prevenção do abuso contra as crianças. É o absurdo da mulher evangélica, e eu sou cristã, pastor, obviamente, mas é o absurdo da mulher que descobre ter um estuprador dentro de casa e ela entende que a função espiritual ou ministerial dela é expulsar o demônio, mas não expulsar o homem de dentro de casa, né? Sendo que a nossa função, ela também é de tirar, de fazer também aquilo que é correto, não só no âmbito espiritual, mas no âmbito físico. Esse homem é um estuprador, ele é violento, ou ele espanca, ou ele comete um crime, ele tem que ser retirado daquele ambiente. E isso, muitas vezes, as pessoas não compreendem, elas acreditam que isso é insubmissão da mulher, que isso é falta de fé, porque ela deveria orar, 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 expulsar e crer e esperar. E, na verdade, o que a gente sabe é que isso é uma omissão. E hoje a omissão também é crime, né? Ela se torna cúmplice de uma violência quando ela não faz nada. E nós temos um problema teológico, pastora, porque exatamente se nós compreendemos que espiritual é só orar, esse é o problema. É só ir ao culto, é só ler a palavra, o problema não é ler a palavra, nem o culto, nem orar. O problema é o só. Então, uma teologia que contempla a espiritualidade apenas nisso, ela esvazia o cotidiano das pessoas da grandeza espiritual em amar o próximo, em proteger as mulheres, em proteger as crianças. É esse o nosso estado atual. Infelizmente, nós, não só o Brasil, como no mundo todo, nós só encontramos, o cristão só vê espiritualidade nisso. Ou seja, no domingo à noite, digamos. Então, é preciso trazer a espiritualidade para a segunda-feira. Ou seja, para as escolas, para as famílias, para as relações humanas. Ou seja, a frase que eu digo é proteger crianças do abuso é uma forma de orar por elas. Ou seja, há espiritualidade na oração e há espiritualidade em proteger a criança, em proteger a mulher. Esse é o desafio teológico da nossa geração. Verdade. É encontrar a espiritualidade além dos templos. Verdade. Porque não estamos encontrando. Então, é como se o pastor ele fosse assim, só tivesse o seu mistério no domingo à noite. Quando, na verdade, todos nós somos chamados a brilhar a luz de Cristo, o perfume de Cristo, em todo o tempo, onde estivermos, nós devemos ser essa luz, seja na escola, na família, no trânsito. Então, essa restauração da espiritualidade, as mulheres que são vítimas de violência, elas, veja, é claro que é uma dimensão espiritual, mas elas têm que buscar proteção também. Isso Sim. É espiritual também. Eu vou dar um exemplo, pastora, me permita. Claro. Para quem acha que tudo é perdoar e deixar para lá, eu vou trazer a memória para João 2, o Evangelho de João, capítulo 2.
É claro que todo mundo gosta de falar de Jesus Cristo no Sermão do Monte, no Getsêmani. É claro que as pregações de Jesus, o que ele falou, foi tremendo e transformou a humanidade. E cremos que vai nos usar para transformar ainda mais. Mas eu creio também que o exemplo de Jesus também foi palavra viva. E em João 2 você vai ver Jesus que não prega. Ele dá um exemplo vivo, uma parábola viva de como também, em muitas situações, devemos agir. E ele, diante daqueles que praticavam iniquidade no templo, daqueles que estavam pervertendo o povo através da venda, do comércio ilegal. O comércio não era ilegal, mas naquele lugar era, e da forma com que era feito. Então, Jesus não orou, ele fabricou uma arma, um azorrague. Ele vai até o lugar da iniquidade e ele derruba as bancas dos mercadores, ele grita, ele derrama o dinheiro no chão, ele expulsa os mercadores do templo. Ou seja, ele teve uma ação que para nós devia ser igual à palavra dele. Porque ele nos deu um exemplo. Olha, haverá momentos na vida de vocês que a coisa mais espiritual a fazer é agir como eu estou agindo aqui em João 2. Ou seja, diante da iniquidade, diante daqueles que praticam mal, há também uma ação espiritual de enfrentá-los, expulsá-los e levá-los a juízo. E eu poderia dar outros exemplos, como a mulher adúltera, é um outro exemplo de uma atitude de Jesus. É claro que ele profere a palavra saiba, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra, mas, na verdade, ele se expôs como pessoa ali, porque ele não fugiu do confronto com aqueles que trouxeram a mulher adúltera, porque eles queriam apedrejar Jesus, penso eu. Tudo indica, não é expresso, mas tudo indica que sim. E no amor ao próximo, que talvez seja o momento mais claro em que Jesus diz assim, olha, orar é necessário, a palavra de Deus é o fundamento de tudo que somos, é a nossa essência. Mas, entenda, há momentos na vida que cuidar do ferido é tão espiritual quanto orar por ele. E aí ele dá o exemplo do bom samaritano, porque é muito forte. É o que mais revoluciona na mente dos ateus o cristianismo. Se tem uma coisa que balança os ateus, é quando se fala do amor ao próximo, que é o que menos fazemos atualmente. Na nossa teologia atual, o amor ao próximo não tem espiritualidade, não tem relevância. Então, é um desafio restaurar a pregação da palavra com a prática. E o amor ao próximo, de modo que ambos caminhem em equilíbrio. Eu creio nisso, eu creio nisso. Esse livro que eu comecei a ler, A Igreja da Segunda-feira, que é seu livro, eu achei uma iniciativa maravilhosa e como ele precisa se espalhar, não só para estudo, mas para implementação dentro das igrejas, porque eu acho que o grande desafio desse momento, que a minha expectativa é que tudo que a gente está vivendo esse ano seja o início de um grande avivamento, seja um avivamento não só dos cultos cheios do Espírito Santo, mas o avivamento da mudança das leis, o avivamento da cidadania, do ajuste das famílias e das práticas, inclusive da justiça, né? A igreja seja mais enérgica no cumprimento, né, da lei, e não só uma igreja que ora e só ora, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas estão precisando que a gente levante e vá lá protegê-las mesmo, de forma enérgica, como uma criança precisa. A criança ela precisa que um adulto vá até lá e faça uma barreira física, emocional, espiritual e se coloque entre ela e uma violência ou um estuprador. E isso é algo muito espiritual. Tão espiritual quanto orar, jejuar, né? Eu tenho visto e vivenciado como é espiritual a experiência da maternidade, né? A função de defender os filhos e também as crianças da comunidade, da sua rua, da sua igreja, da escola do seu filho, como isso é sagrado, né? Como isso é santo. E eu queria muito que você pudesse falar um pouco sobre esse exercício de defender, como proteger as crianças, como defender as crianças, como que uma mulher, um homem de Deus pode estar mais atento, ter um olhar mais treinado
para perceber quando uma criança pode estar sendo exposta à violência? Fundamental isso. O primeiro passo, pastora e amigos, pastora Bianca, é que nós tenhamos relevância, vejamos a relevância que as crianças possuem. Porque as crianças foram esquecidas em grande medida. Crianças dão trabalho, crianças atrapalham a pregação, crianças são barulhentas, e os pais estão se afastando das crianças. Eles muitas vezes estão em casa, cada um com seu celular, isolados, mesmo em casa. Então é necessário restaurar pais aos filhos e filhos aos pais. E isso é um processo lento, porque já estão separados. Então é urgente que a igreja entenda que esse ataque à criança é um ataque à família e à igreja também. A Verdade. igreja é o último dominó que vai ser derrubado. O primeiro é a criança, depois a família. E o último é a igreja. Ela é alvo. Isso aí é escrito nos livros dos socialistas, tá, gente? Eles escrevem qual o alvo primeiro. É a infância, para destruir a família. E o último, destruir a igreja. Destruir, erotizou crianças. Depois, a família vai ser destruída, porque as crianças que crescerem erotizadas, elas não vão, quando forem adultas, formar família. São pessoas que vão ter alteração profunda no seu comportamento, na sua afetividade. Então, é muito importante que os pastores, as lideranças entendam que proteger crianças da igreja, proteger contra o abuso, proteger contra a erotização, é tão espiritual quanto orar por elas. Então, esse é o primeiro passo, é teológico. Por isso, o livro A Igreja da Segunda-feira. Uhum. Porque sem essa visão teológica, nós vamos ficar como estamos hoje. Cada um, assim, filantropicamente ajudando a causa. Mas, olha, espiritual mesmo é lá no domingo à noite. Espiritual mesmo é lá... Não, os dois são espirituais. A pregação da palavra, o amor ao próximo, manifestado o quê? Na defesa da criança. Defender crianças do abuso é uma forma de amor ao próximo. Eu acho que construir também uma Então, relação essa restauração teológica... A presença dos pais em casa para construir... Desculpe, não... Eu acredito também que a presença dos pais em casa, em momentos importantes, e uma presença de qualidade, um tempo de qualidade, esse vínculo que muitas vezes se perdeu, gera também a confiança de falar, do filho poder relatar para o pai, relatar para a mãe, algo que aconteceu com ele. Eu acho que as crianças, às vezes, por causa dessa ausência e desse distanciamento emocional dos pais, elas acabam tendo mais segredos e escondendo mais coisas, inclusive como uma situação de violência que a criança poderia se sentir à vontade para contar para os pais, mas acaba não sentindo porque não brinca com eles, porque não tem esse contato de fazer a tarefa junto, de intimidade, né, e de confiança mesmo, de se sentir seguro com o pai, se sentir seguro com a mãe, de dialogar livremente, poder falar de seus pensamentos, de seus sentimentos sem ter medo. Eu acho que esse investimento na relação com o filho é algo que exige muito e que as pessoas não estão muito dispostas, às vezes, a dedicar esse tempo à noite, cansado, chegou do trabalho, e falou, não, vou ficar 1 hora com meu filho, vou olhar nos olhos, vou ouvir o que ele tem para me contar com paciência, vou entrar no universo dele. Isso tudo também faz parte da prevenção e do combate, porque a criança, quando passa por algum assédio, ela só vai contar para os pais se ela se sentir à vontade, confortável e segura com eles, né? E essa relação de intimidade, ela exige um esforço grande da nossa parte, né? Pastora Bianca, veja só. Primeiro passo para os pais e para a igreja é entender a espiritualidade contida nas orientações sobre sexualidade para as crianças. Porque uma criança que conhece suas partes íntimas, uma criança que conhece aquelas partes que ninguém pode fazer carinho, uma criança que está atenta, que revista de mulher, imagens ou fotos de homem ou mulher pelados, não pode, não é para criança. Criança que é orientada, beijo na boca só para adultos. Perceba,
a orientação que nós damos às crianças já vai ser um escudo para repelir o assédio. Porque Verdade. quando alguém vier falando aquilo, a criança vai repelir, ela não vai aceitar, porque foi o quê? Foi orientada desde o primeiro ano de vida. É isso que eu proponho. É uma orientação conforme a idade da criança, mas que dê a ela as noções biológicas da sua identidade, eu chamo identidade biológica de sexo, que a criança entenda sua higiene íntima. A criança precisa saber o nome das coisas, saber que aquilo faz parte dela e que ela é menina ou é menino. Isso é biológico, não é cultural, não. Os órgãos biológicos não são culturais. E a criança tem que ser formada conforme sua identidade biológica de sexo. É um direito fundamental dela. Os ativistas estão agindo sobre isso, querendo exatamente... Estão erotizando a amizade na infância. Imagina isso. Quando você traz o tema GLBT para crianças, o que acontece? Você erotiza a amizade. Porque ao mostrar que há o erotismo entre pessoas do mesmo sexo, o menino que tem amizade, um menino de 4 anos ou 5 anos que tem amizade com outro, está construindo a noção de amizade, ele é erotizado naquele sentimento mais essencial, que é a amizade. Então veja a destruição da afetividade provocada por esses delinquentes sexuais. E o abusador físico, ele se aproveita da ignorância da criança. Uhum. Então, nós precisamos dar à criança as noções básicas a partir do primeiro ano de idade. É isso que eu estou propondo para os ministérios infantis do Brasil, professores. Aí, pessoal, não, eu falo para as igrejas, mas não é uma orientação para a igreja só. É para homens e mulheres de bem. Então, nós precisamos desenvolver esse pensamento organizado. Pastora, não pode ser uma vez por ano, conferência da criança. Não é assim. Nós temos que trabalhar isso semanalmente nas igrejas, nas escolas. Agora, tendo como referencial as leis. E as leis dizem a formação moral e sexual e religiosa das crianças é função dos pais. Os professores podem sim colaborar, mas os pais são o centro. Olha o artigo 226 da Constituição. A família é a base da sociedade. Está na Constituição. E a Constituição é que diz: a criação e educação dos filhos é dever dos pais. A escola tem prerrogativas de ensino, sim, tem, e outras mais. Mas é a família o centro constitucional e legal que cuida, que cria e educa os filhos. Então, as igrejas, entendendo isso, as lideranças, vai ter que ser cidade a cidade, pastora, não temos como fugir. Em todas as cidades do Brasil, as crianças estão sendo alvo desse terrível ataque de manipulação da sexualidade, exposição à pornografia. E isso prepara para o abusador. Uma criança que está exposta à pornografia, pastora, ela vai ser muito aberta para a ação do abusador. Olha que perverso. Então, a pornografia e a erotização, elas são uma porta para a entrada das práticas dos abusadores. Então, a gente tem que levar a igreja a entender a espiritualidade da segunda-feira. E é cuidar das crianças, é cuidar das mulheres, e é restabelecer a ordem nas famílias. E não tem mais ninguém, viu, pastora? Não tem mais ninguém. Ou a igreja assume esse protagonismo, ou o inimigo está aí exatamente para destruir, para desconstruir os laços familiares. É verdade. E qual você acha que são os sinais que, de repente, um líder de ministério infantil, ou um pastor, ou até o pai, a mãe, pode identificar na criança como indício de que, de repente, alguma coisa pode estar acontecendo, ela viu alguma imagem, ou alguém, de repente, falou alguma coisa para ela erótica, ou alguém passou a mão com malícia? Como que eu sei identificar os sinais de que essa criança pode ter sido exposta, às vezes em um grau menor, ou até em algo de forma trágica e terrível? Como saber? Eu vou separar em primeira infância, ou seja, crianças de 0 a 6 anos de idade, e de crianças de 6 a 12. Na primeira infância, a criança ela é muito imediata. O abusador, quando se aproxima dela, ela rapidamente revela, pelas falas, palavrões, palavras de cunho sexual. A criança que ouve, ela repete, ela
começa a se tocar, a tocar nas suas partes íntimas, ou a tocar nas partes íntimas dos vinhos, ou então dos pais. Então, criança que repentinamente começa a tocar essa primeira com os 2 anos. A criança tem essas ações muito rápidas, quando ela é exposta ao pornográfico ou quando ela é tocada por alguém. Porque o toque sexual na criança dá prazer a ela, viu, gente? Entenda isso. Muitos abusadores pervertem a criança, mas não fazem ela sofrer. Escute bem, isso é importante. Muitos abusadores corrompem o entendimento da criança. Imagina uma criança de 4 anos. Ela vai ser exposta a carinhos que ela vai gostar. Mas o homem de 20, de 30, ou a mulher também, que pratica atos sexuais com meninos ou meninas, e ela vai se aproveitar dessa pequena idade, 4 anos, 5 aninhos, para estimular o prazer sexual. E a criança vai gostar. Infelizmente, ocorre até com babás, que praticam sexo oral com bebês ou com crianças menores. A criança gosta. Perceba, mas é uma corrupção, é um crime. Ela está sendo erotizada, tocada sexualmente. Então, as crianças de 0 a 6 anos tem que estar muito atento ao comportamento delas. É que você observar essas crianças brincando. Então, os pais têm que ter uma intencionalidade. A linguagem do Ministério Infantil tem que ter uma intencionalidade. Linguagem, comportamento em relação à erotização e os brinquedos. As crianças revelam muito pelos brinquedos, tá? Práticas sexuais com os brinquedos e outras coisas. Já acima dos 6 aninhos, as crianças vão ter comportamentos. Eu estou sendo bem resumido aqui, tá? Claro, com certeza. Pelo tempo, pelo nosso horário. Mas a partir dos 6 anos, a atenção tem que ser com o quê? Aí você começa a ver autoflagelação, a criança fere o próprio corpo, que é um fator importante para investigar, corte com facas, com estiletes, com canivetes, cortes no próprio braço, tá? A criança corta a si própria, arranca os cabelos com as mãos, as meninas é muito frequente isso, arrancar os cabelos com as mãos é uma forma de autoflagelação. Por culpa. Isso porque essa flagelação revela assim um ataque. A criança se sente culpada, é um sentimento contraditório, ambíguo, onde ela também se sente culpada. E isso porque normalmente o abusador culpa ela pelo abuso. Então, veja que delicado. Esses comportamentos, por exemplo, ideias ou tentativas de suicídio. Então, são contextos. E, pastora, eu entendo que até para ajudar as pessoas é fundamental que nós criemos grupos de pessoas que se interessem numa formação mais profunda sobre isso. Com certeza. Porque falar assim, as pessoas podem até se levar por uma impressão tão superficial. Verdade. E eu creio que é necessário que alguns de nós entenda a necessidade. Eu proponho os ministérios infantis, eu proponho o Ministério de Família. Uma pessoa por igreja não é muito, que se prepare bem para isso. Imagina, pastora Bianca, a senhora viaja tanto o Brasil, fala com tantas pessoas. Uma pessoa por igreja que vai se aprofundar nisso, vai dar aula como eu, como você pode falar, mas alguém que vai estar capacitado. É isso que nós não temos. O que nós temos no nosso meio é muitas pessoas falando do problema, mas não dá solução. E as famílias estão carentes de orientação, as crianças de orientação. É isso que eu estou propondo para o Brasil. Uma formação das pessoas que cuidam de crianças. E aqui eu não falo só da igreja, mas Ministério Infantil, professores, eles já cuidam de criança. Por que a gente não investe neles para eles se capacitarem para lidar com essa proteção? Então, esse é a minha proposta, é o meu desafio, a gente sair do lugar da tristeza, da impotência. Não somos impotentes. O que está acontecendo é que nós não fomos preparados para isso. Então, vamos nos preparar. Essa é a minha proposta, pastora. Eu agradeço muito assim, a oportunidade de estar aqui com você. Eu quero pensar em estarmos... termos uma ação continuada com as mulheres, e você tem uma liderança expressiva com as mulheres cristãs e não cristãs, mas sair do lugar de denunciar. É importante denunciar. Eu estou querendo agora fortalecer o lugar de proteção, prevenção. Essa seria a minha palavra, assim, né, pastora? Com certeza. E agradecendo pela oportunidade.
assim, de estarmos aqui juntos e poder Imagina, compartilhar, né, é pastor? uma honra para mim estar com uma pessoa que tem tanta propriedade para falar sobre isso e que é um homem de Deus, que conhece as Escrituras, que conhece o nosso ambiente cristão e as nossas necessidades. Então, as pessoas saberem que é possível mudar esse quadro, é possível mudar esses índices, isso já traz uma esperança, um fortalecimento, né, de que nós podemos sim mudar essa história. Nós, como mães, nós, como pais, nós, como ministros, pastores, podemos sim estudar um pouquinho mais e se preparar um pouquinho mais para mudar a história, né, da infância brasileira. E você tem um curso sobre a defesa da criança, não tem? Para os ministérios das igrejas? Eu gostaria de oferecer o acesso a esse curso para as igrejas que de repente estiverem assistindo, ou as mães que quiserem fazer o curso para aprender mais a fundo como analisar melhor os indícios, como cuidar das vítimas. E eu queria saber se eu posso compartilhar o link do seu livro, do seu curso, para as pessoas que procurarem e que quiserem levar para suas igrejas. Eu não ouvi bem, pastor. Falhou a fala. Eu gostaria de poder compartilhar o curso que você montou para os ministérios infantis e para os pais. Está me ouvindo, pastora? Tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Ah, então tá bem. Sim, agora eu estou. Então, o que eu formei, eu elaborei um curso Preparados para Defender Crianças. Então, esse é um curso para o Ministério Infantil, para professores, para famílias. São 12 aulas dirigidas para prevenção do abuso, como investigar crianças, como orientar crianças sobre sexualidade e também como encaminhar as autoridades, porque muitas vezes ocorre isso, como lidar com as crianças que foram vítimas de algum tipo de ação de violação de direitos. Então, é um curso assim, muito prático, fundamentos legais. Agora, o fundamental é que o curso é apenas a primeira parte. A segunda parte é que quem faz o curso, eu vou ser o mentor num grupo de Telegram. Por quê, gente? Porque o curso é conhecimento. Só que a gente tem que transformar o conhecimento em atitude de justiça na sua família, em atitude de justiça na sua igreja, na cidade, ou seja, proteger crianças, proteger da ação desses criminosos. Então, no grupo de Telegram, é que a gente vai colocar em prática projetos, só que a gente tem que permanecer na causa. A gente tem que ter a intenção de proteger as crianças da nossa igreja, as crianças da nossa família. Então, eu coloco à disposição de vocês. A pastora terá acesso quando desejar. Eu posso depois passar os dados para você, pastora, e você, então, poder divulgar, né, para as pessoas. Sim, com certeza. Guilherme, brigadíssima por você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que aquilo que às vezes a gente acha que é pouco, né, como você estava falando, que parece que a gente está simplificando, mas é uma luz no fim do túnel para aquela pessoa que pensa, gente, estou sozinha, não tenho aonde buscar ajuda. Tem aonde buscar ajuda, graças a Deus, e o Senhor está equipando, né, as igrejas, e muito através da visão que Deus te deu, através do teu trabalho, né, e do teu Obrigado. coração cristão. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigada mesmo. Vou compartilhar com todo mundo. Pastora Bianca, o prazer é todo meu. Prazer é todo meu, pastora Bianca. A honra estar aqui e que continuemos na luta pela justiça e não podemos nos abalar. Permanecer no caminho e que nós não temos dúvida que nós vamos transformar esta nação. Obrigado Amém. pelo convite, pastora. Amém. Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada.